Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao estudo do tema do programa, né? O Homem em Conflito, Desafios para o Ser Consciente. E o tópico de hoje é doenças contemporâneas e será abordado por Tiago Bisotto. Esta é uma iniciativa do NRSP, a Federativa Espírita Holandesa, em parceria com a AME Brasil. Hoje temos a honra de receber pela primeira vez o Tiago Bisotto. Gratidão, Tiago, por você ter disponibilizado um pouco do seu tempo e estar aqui com a gente, né? Trazendo os conhecimentos da mentora Joana de Ângeles. Eu gostaria de colocar aqui, ó, falar um pouquinho quem é o Tiago, que está pela primeira vez aqui com a gente. Como profissional, o Tiago é psicólogo, trabalha como servidor público da Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal e também na Clínica Junguiana. E como espírita, é trabalhador do Centro Espírita Vinha de Luz, na cidade de Brasília, e é também associado à Associação Médico Espírita do Planalto, Distrito Federal, e ao Núcleo de Psicologia e Espiritismo da Associação. Ah, Tiago, uma boa tarde para você. Nós estamos aqui já no boa noite, né? Uma boa tarde para você aí, seja muito bem-vindo. É uma alegria imensa recebê-lo aqui, para nos ajudar aqui com o nosso estudo, e a palavra é sua. Eu que agradeço. Eu vou pedir desculpas a vocês, eu estou me recuperando de uma pequena gripe. Então, às vezes, estou tendo um pouquinho de tosse, mas nada que afete as nossas ideias, as nossas reflexões. Eu quero agradecer a oportunidade. Eu hoje especialmente, estou em Porto Alegre. Eu vim participar do Congresso Espírita do Rio Grande do Sul, encontrei amigos, e há um sentimento que se compartilha e que se vivencia quando nós estamos no meio de uma multidão que esposa, que alimenta os mesmos sonhos, os mesmos desejos em torno da realização da doutrina espírita no mundo por meio do coração humano. Então, estar em Porto Alegre e ter participado esse final de semana desse congresso me fez pensar muito também naquilo que a querida mentora espiritual traz nessa coleção de capítulos, né? E talvez seja um grupo de textos em que a gente percebe que o alcance reflexivo, intelectivo de Joana transcende a esfera apenas psicológica. A gente começa a perceber uma compreensão da grandeza intelectiva de Joana de Ângeles quando ela passa a espargir conhecimentos e reflexões em torno da complexidade do que é o existir, do que é o viver, do que é o reencarnar, que agrega reflexões que eu percebi nesses três capítulos, né, de natureza sociológica, de forma muito robusta. Para a gente começar, espero que todos tenham lido o material, né, para que a gente possa ter uma troca. Eu quero que vocês fiquem muito à vontade, caso vocês precisem perguntar alguma coisa, eu comentar algum aspecto do texto, não ficar claro, ou quiser tirar alguma dúvida relacionada ao que estamos tratando. Eu quero que vocês fiquem muito à vontade para que possa ser encontro de troca, tá bom? Só uma pergunta, nós temos quanto tempo? 1 hora, Uma das horinha, 9 às 10, tá, é isso. ótimo. Então tá. Eu queria começar é, é, comentando essa grande radiografia que a Joana de Ângeles faz em torno do que é a contemporaneidade do mundo. Então, a gente percebe que ela vai fazendo um conjunto de recortes analíticos, expositivos, em torno da condição humana que vive hoje. E quando nós falamos contemporaneidade, nós estamos falando de uma circunscrição temporal que abrange, vamos colocar assim, os últimos 50 anos, os últimos 40 anos, e particularmente naquilo que o texto nos estimula a pensar sobre, que é a primeira frase que ela usa no texto do Despertar do Espírito, que é a volúpia pela velocidade. Nós estamos vivendo tempos
que são tempos demasiadamente ágeis e que instigam a alma, muitas vezes, a ter que acompanhar o que é impossível, do ponto de vista da experiência humana, conseguirmos estar nos alimentando de tudo aquilo que velozmente nos né, é proporcionado e oferecido. Para vocês terem uma ideia é, da, da, da produção de conhecimento no mundo de hoje, eu peguei algumas informações, pesquisei, e é algo impressionante. Olha que interessante. A cada minuto, nós estamos aqui, já, no meu relógio aqui em Brasília, em Porto Alegre, são 17 horas e 8 minutos. Passaram-se 8 minutos desde o nosso início do nosso encontro. A cada minuto, gente, a cada minuto, são realizados 500 horas de upload de conteúdo no YouTube. Então, a cada minuto, 30 mil minutos de conteúdo novo surge na plataforma do YouTube. A média de duração de cada um desses vídeos é 11 minutos, o que diariamente são publicados em torno de 3,5 milhões de minutos. Tá? Se nós fôssemos assistir todo o conteúdo de um ano, de um dia, demoraríamos 82 anos. Tá? E para vocês terem uma ideia, por ano no mundo, são lançados 3 milhões de novos livros por autores. Só nos Estados Unidos, por dia, são publicados, por dia, 2.700 novos títulos. E no campo da música, pegando apenas a plataforma do Spotify, todos os dias são lançados 60 mil novas músicas. A gente consegue ter uma noção, gente, do volume de informação que hoje o mundo é capaz de produzir, apenas citando essas 3 referências de plataforma, para a gente ter uma ideia que nós somos inundados por um contexto. E esse conceito que Joana usa, a volúpia pela velocidade, ela é, sem dúvida, um signo da nossa contemporaneidade. Nós temos que ter muito cuidado da maneira como a gente se relaciona com o mundo, para que nós não sejamos engolfados por esses processos. Ela associa esse lugar de um volúpia pela velocidade como um lugar em que se estimula a busca pelo prazer, apenas pelo prazer, que se frui e logo se esgota. Ela comenta de um fenômeno que, na época do livro, ainda não existia, o fenômeno da inteligência artificial, mas ela já cita a robotização do ser humano nos seus processos de subjetivação, em que ele vai sendo adestrado, condicionado a experienciar um tipo específico de vida, associado, sem dúvida, a valores materialistas, mas que hoje a gente vê ensombreado por uma conjuntura em que poderão as máquinas, de alguma forma, a inteligência artificial, construir uma complexidade em que ela vai modelando de forma muito mais precisa o que nós devemos desejar. Quantas vezes alguém já falou alguma coisa, né, no dia a dia com amigos ou com a família e de repente se vê visitado no celular por uma propaganda associada àquilo que foi dito, né? Então, os chamados metadados, ele é uma realidade em torno da nossa contemporaneidade, da forma como a captura do que nós desejamos, uma captura do que nós devemos gozar, instrumentaliza uma forma de experienciar a vida como espírito, em transição, em trânsito, pela vestimenta física. Joana prossegue dizendo de um contexto complexo em que esse ser humano vai perdendo sua identidade, ele vai perdendo o sentido existencial, mas a perda de sentido existencial não significa que nós não vamos, de alguma forma, buscar, como seres humanos, um sentido. Mas ela diz, o endereço, poeticamente nos referindo àquela expressão, o endereço para a expressão do self, o endereço para que a gente para que a gente se contacte, para que a gente se conecte com o divino em nós, para o divino da vida, esse endereço está sendo, de alguma forma, desmobilizado em torno de outros sentidos. E aí Joana, ela passa a trazer um conjunto de construtos sociais
as cidades superpopulosas, né, a miséria social, as desigualdades sociais, os problemas étnicos, né, os problemas da acumulação, né, material no mundo em desfavor da a chamada, como fala o querido Noam Chomsky, né? Você tem uma minoria próspera, uma multidão inquieta. E Joana fala, não há como esperar que essa multidão inquieta de almas fique parada. E ela vai comentar que em algum momento, nesse contexto, surgirão conflitos individuais e que explodem em lutas coletivas e que podem, como temos hoje no mundo acontecendo, guerras destruidoras. Então, ela prossegue como se estivesse tecendo, né, com uma cirurgia muito hábil, abrindo os tecidos da psique coletiva, né, identificando esses graves problemas que têm a ver com o tema que estamos falando hoje. Então, a, ela relata que há um desconforto moral coletivo, há problemas não solucionados e a alma temperada nesses processos, né? A alma acolhida por esse conjunto de experiências que muitas vezes é pernicioso, ela resbala, ela vai chegar a um lugar que é a corrosão dos valores éticos, né? Em que sentido isso, socialmente falando? A perda da referência solidária, a perda da referência da fraternidade, a perda da referência de que a construção num mundo de relação na perspectiva cristã, espírita, a evangelização das relações implica o quê? Um movimento de aproximação, um movimento de reconhecimento da alteridade do outro. Então, percebam que, ela diz, há um movimento que se espera em que responsabilidades, deveres, da solidariedade e da participação do indivíduo no coletivo vai sendo corroído por um lugar em que nós vamos tratar daqui a pouquinho, que é o lugar das repercussões psicológicas em que aparecem a irritabilidade, a violência, o egoísmo, o orgulho, a indiferença social e um fator que talvez seja o que ela mais se dedique em um dos textos, que é esse lugar de um vazio existencial em que o indivíduo se percebe não mais interessado em estar partilhando da construção de uma felicidade individual a partir da felicidade construída no coletivo. Então, individual e coletivo, eles são, vamos colocar, são polos de movimento na construção da subjetividade, e para a Joana é necessário o resgate porque ela chama de responsabilidade dos deveres, da solidariedade e da participação. Aqui é, sem dúvida, um contexto bastante sociológico que ela traz, mas que por trás, nos bastidores desses processos, existe a necessidade de um amadurecimento psicológico do ser humano, a maturação do processo de individuação que cada um de nós tem. E a gente pode pensar o processo de individuação também uma perspectiva coletiva, porque de alguma forma nós não individuamos sozinhos, nós individuamos por meio de um processo da nossa relação dialética com a vida. O outro, nós precisamos do outro para que a gente possa nos desenvolver. Então, nesse sentido, ela coloca, é necessário construir um sentido existencial para que possamos o quê? Preencher um vazio existencial que parece estar no bojo da experiência humana e que, de uma forma geral, a cultura, os valores e os ideais da cultura, eles foram estabelecendo certos parâmetros sobre qual o objetivo da vida. Para que a gente vive? O que de fato é ser feliz? Quais são os nossos desejos? Há um sentido prospectivo, finalístico, que em um sentido materialista, ele ecoa num vazio. Porque toda a experiência humana, e isso quem narra, são as pessoas que têm muito dinheiro,
por mais que busquei, por mais que obtive, por mais que acumulei, eu não cheguei a um lugar de saciedade, não é material, é uma saciedade da alma, que é um lugar de sentido mais pleno de realização. Então, ao falarmos sobre esse contexto, que é um contexto grave em que vive o mundo de hoje, a ideia tem que ser prospectiva, não é apenas causalística, né? Hoje eu compreendo quais são as questões implicadas nos processos da cultura, da sociedade, da economia, das relações, mas o que fazer com isso tudo? Nós somos espíritas. Então a ideia é como casar os valores e os princípios filosóficos que nós temos na doutrina espírita para a construção ou um elixir ou elementos substanciais para que a alma possa peregrinar, ainda que, como diz o Espírito Memei, ainda que teus pés estejam sangrando, prossiga. Há um sentido prospectivo em tudo que acontece conosco. E daqui a pouquinho nós vamos tratar um pouquinho sobre isso. Mas para a gente poder começar, depois desse pequeno preâmbulo, seria importante a gente pegar o capítulo que a Joana fala sobre no Triunfo Pessoal, sobre tormentos psicológicos, para que a gente possa pensar algumas coisas a respeito do que ela diz a respeito da irritabilidade, da violência e da insegurança pessoal. Eu não sei a idade de todo mundo que está aqui no grupo, mas eu estou numa idade em que eu escuto de pessoas da minha idade que vivenciaram uma infância e adolescência ali nos anos 80 e que dizem, eu sinto que os meus filhos, eu não consigo oferecer para eles a segurança que eu sentia naquela época. Não que não existissem problemas, mas é uma sensação de uma insegurança social e que hoje você vê criando no Brasil particularmente, né? É, infância e adolescência vividas dentro de condomínios, né? Não existe mais um grau de liberdade de estar nas ruas até certos horários. Há, sem dúvida, um contexto, né, há um fermento da insegurança, de como a gente se sente psicologicamente inseguro, associado às transformações da sociedade, né, às questões associadas à própria violência. Mas nós somos uma geração em que os filhos das pessoas da minha idade se percebem, eu não sou capaz de oferecer ao meu filho o que eu já tive no passado. Não sei se vocês já pensaram sobre isso, mas particularmente aqui no Brasil, vive-se tempos muito difíceis associados a esse lugar da experiência, né, do desenvolvimento de ser criança e adolescente em contextos sociais e culturais diversos, mas são permeados por uma insegurança muito forte. E o que Joana traz a respeito disso, né? Ela, ela, ela reforça um ponto como uma radiografia muito precisa do que a gente está vivendo, de que por mais que desculpe, que a sociedade ofereça soluções tecnológicas, de conforto material, não para todos, mas oferece soluções para o viver, do ponto de vista da experiência material, há uma há uma constante de um ego insatisfeito ou de um ego que precisa de mais. Há um ego inseguro em um lugar de como ele se relaciona com o mundo. E ela diz que esse lugar do eu, do sujeito contemporâneo, aturdido, ele vai buscar mecanismos compensatórios para lidar com essas questões. Como é que eu lido com a minha insegurança? Um sintoma clássico, e está nos textos que hoje nós ficamos dedicados a estudar, é a questão do uso de substâncias psicoativas, né? E para além de uma dimensão antropológica, fenomenológica, de como que certas culturas, o uso de certos psicotrópicos, né, vamos colocar com esse conceito, ele tem uma função social, relacional, coletiva. Nós estamos aqui falando num contexto ocidental em que o consumo de certas substâncias, eles são, na verdade, formas compensatórias para que a alma possa lidar com os sofrimentos, com as dores, com as inseguranças,
com os problemas vivenciais. Então, a Joana traz a questão de que o consumo de substâncias psicoativas, ela é um caminho para lidar com as amarguras e as insatisfações. Um outro percurso que ela sinaliza para essa alma aturdida que busca uma inscrição no coletivo para se sentir pertencente, para se sentir reconhecido, para se sentir valorizado, para ter a sua alteridade valorada perante um grupo, é o culto ao corpo. Nós não falamos aqui do cuidado essencial que nós temos que ter com o nosso corpo. O vaso, gente, ele é um grande presente de Deus na vida para que a gente possa, pela forma física, permitir que o espírito se manifeste e ele possa amadurecer. Não é à toa, não sei se vocês já perceberam isso, mas o último item do capítulo Sede Perfeitos do Evangelho segundo o Espiritismo se intitula Cuidar do Corpo e do Espírito. Kardec já via ali a necessidade de um cuidado integral dessa díade, né, intermediada pelo perispírito, mas uma díade tem que ser cuidada. Então, ao exagerarmos ao culto do corpo, existe um processo compensatório que é de um problema associado à alma. A alma não está bem. Então, as nossas fugas projetivas, beber muito, comer muito, fazer sexo demais, cultuar muito o nosso próprio corpo, ele é muitas vezes, se não quase sempre, um deslocamento da nossa dificuldade psicológica de lidarmos com as nossas questões interiores e que se projetam para outros objetos. Então, ao cultuarmos demais o corpo, ela fala, a alma está se alienando de outros deveres e compromissos que tem perante a vida. Né? André Luiz, numa página, ele chega até a ser mais duro, ele fala assim, ao invés de você ficar nas academias, por que você não sobe os morros para encontrar as populações que precisam de ti? Chega a ser um duro, né? Gaste suas energias com outros caminhos. Então, Joana fala, essas energias valiosas, né, que a gente vai estar desfrutando na experiência humana, muitas vezes elas são desgastadas por conta desse lugar, dessa compensação do ego que está insatisfeito com as suas questões e que busca um cuidado e uma dedicação quase que religiosa ao corpo. Daqui a pouquinho vamos tratar um pouquinho da questão mitológica que um dos textos traz, para a gente entender como que a função religiosa no espírito ela funciona. Então, Joana, ela prossegue trazendo um outro contexto interessante, que eu acho que todos nós também estamos conscientes, que é um lugar de como que a alimentação, aqui fica até uma dica, eu fiz uma palestra uma vez na nossa casa espírita, uma perspectiva espírita do Comer, Amar e Rezar, né, o livro, o filme, eu fiz uma palestra sobre esse tema, mostrando que o comer, ele pode ser um ato de rezar. Alimentar-se pode ser um movimento de contato com o sagrado. Mas Joana traz que na contemporaneidade, certas dietas, né, que exigem, que impõem padrões estéticos, alimentares, elas levam a problemas graves, como anorexia, bulimia, perda de memória, irritação. Então, veja que nós estamos trazendo um conjunto de frames, ou um conjunto de imagens que são representativas para onde que o desejo, para onde que a nossa energia libidinal vai sendo convergida na vida, mas que muitas vezes ela está deslocada do seu sentido finalístico mais importante, que é a expressão do espírito perante a vida. Num ponto médio comum, e que possivelmente todos nós estamos aqui, nesse grupo, na evolução espiritual, todos nós temos as nossas amarguras. Todos nós temos os nossos sofrimentos. Olhando aqui, quem está com a gente agora,
Eu imagino que todos nós, de alguma forma, já passamos por um processo de luto. Passar por um processo de luto não é fácil. E o processo de luto parece revelar a intimidade das nossas mais profundas inseguranças, né? Dos nossos, das nossas necessidades afetivas, do quanto despedir-se é doído. Então, viver, como diz Joana diz, viver dói. Dói. Mas isso é um problema? Não, é uma constatação. Viver dói, né? Chorar, precisar desabafar, reconhecer nossas limitações, sermos aptos a admitirmos que não temos respostas para tudo. É um começo de um movimento de autodescobrimento, de autoconhecimento. E este homem que ela está descrevendo aqui, esse ser humano, usando a expressão mais correta, esse ser humano que ela está descrevendo no texto, que parece impulsionado em uma roda gigante e uma roda viva que não para, da qual ele não se atenta das suas responsabilidades, da qual ele age, às vezes, inconscientemente, né? Ela fala, precisamos de mais consciência sobre o que está acontecendo. Nós precisamos viver a vida de uma maneira em que a gente esteja mais consciente e lúcido do que nós estamos fazendo. Porque o habitual, ou o vulgar, ou o ordinário, é nós sermos levados por condicionamentos, pelas nossas heranças espirituais, isto é, as imagens experienciais que estão, né, plasmadas, né, integradas no nosso inconsciente e que fazem parte de um processo, muitas vezes, de reparação, de expiação, de provação. Isto é, o que fizemos no passado, amigos, é uma herança que não há como ser delegada a ninguém. O que nós vivemos em outras existências permanece conosco. E se foram questões conflitivas, não resolvidas, elas vão ressurgir. E com elas precisamos lidar. Então, reconhecermos essa condição humana comum, ela é necessária para todos nós espíritas. Sermos espíritas não nos torna melhores que ninguém. Porque mais conhecimento não é prova de evolução espiritual. Mas a aplicação desse conhecimento para se conhecer, para se descobrir, para reencontrar feridas, revisitar marcas, traumas e ter coragem de entrar em contato com essas questões, isso sim é um ato de coragem perante a vida. É um ato de fé e de coragem e de amor. Então, voltando ao texto da querida Joana, ela está descrevendo um homem que não tem coragem de olhar para essas questões interiores. É um ser humano que vive numa superfície relacional com o mundo, então ele teme interiormente o que existe nele, não quer entrar em contato com essas questões, e ele passa a projetar essas coisas para fora. Então, por exemplo, se ele tem medo, ele passa a ter medo do mundo. Se ele se sente inseguro, ele passa a ver o quê? Que o mundo, ele não pode confiar no mundo. Se ele se sente pequeno, ele projeta essa pequenez no outro. Então, é o outro que está me invejando. Não sou eu que invejo o outro me inveja. É o que ela traz nesse contexto da competitividade no mundo, e que, infelizmente, é uma competitividade que ela é tão danosa para o tecido social que ela abrange desde as expressões mais brutas da violência social, né? O Winnicott, ele, ele trabalha muito bem essa dimensão da chamada capacidade de doar, que se você não reconhece a alteridade do outro indivíduo, e o outro ele não é capaz de simbolizar que ele é reconhecido no seu lugar, da sua individualidade, da sua alteridade, ele fará um movimento de tomar do outro o que ele acha que ele não tem. Então, quando você ama alguém, quando você educa alguém, quando você cuida de alguém, você está instrumentalizando psicologicamente naquele indivíduo em desenvolvimento as possibilidades dele também vivenciar isso, poder oferecer isso.
se ele não tem o que oferecer, né, ele vai tomar isso de alguém por meio da violência. Apenas por citar Winnicott, é um contexto pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, você tem uma quantidade de órfãos imensa na Europa, uma juventude que vai se marginalizar e que precisa de cuidados. Então, a expressão da violência, ela é um feixe nesse grande espectro de como que a alma pode se relacionar com o mundo, da maneira como ela pode, muitas vezes, reivindicar o seu lugar de existência no mundo. E no outro polo nós temos o quê? A ideia do reconhecimento do outro, quem é, a sua valorização, certo? E ele ser capaz também de se reconhecer. A Joana vai citar novamente a questão do sexo, vai citar os modismos vigentes. Quem tem redes sociais sabe que existe hoje, né, existe hoje esse grande conceito, né? Vou citar aqui, mas é para citar, não é o dia, o tema não é esse, mas todo mundo quer ser influencer, né? Ah, vou influenciar, mas quem influenciar o quê? É, as pessoas, tem algo tão egóico nesse lugar, né? Eu quero me tornar alguém importante, né? Eu quero tornar alguém que seja visível, ter visibilidade, eu quero ser reconhecido, eu quero existir. Parece quase um apelo ao seu lugar no mundo. Mas, por meio dessas pessoas, sejam elas muito reconhecidas ou pouco reconhecidas, existe o estabelecimento daquilo que Joana comenta, que é de modas, em valores, né, em ideais, e que o preço disso pode ser o adoecimento psíquico. O preço de seguirmos certos comportamentos, certas atitudes, e ela é dura nesse ponto. A Joana, ela não economiza palavras. Ela diz assim: a apologia da insensatez produzida pela mídia alucinada perverte a identidade do indivíduo, massificando-o e nivelando nas faixas do egoísmo doentio, assim como da fatuidade. Então, a ideia de massificar alguém, isto é, você dilui o indivíduo num coletivo, é justamente o oposto do processo de individuação. Se você massifica, se você nivela, se você torna todos iguais no lugar do que deseja, do que tem que ser consumido, quais são os seus valores, onde é que está a individualidade dessa pessoa? Ela tem que ser resgatada nesse processo. Então, nós vivemos tempos muito árduos do ponto de vista do convite a uma lucidez espiritual. Nós temos que estar lúcidos em relação ao nosso lugar no mundo. Tem um professor, o Bautista Vidal, ele foi um grande físico, acho que ele já está falecido, um grande físico brasileiro, e ele dizia, né, a mente colonizada é aquela que não tem conhecimento do seu tempo e do seu espaço. Como espíritas, nós temos conhecimento do nosso tempo em que a gente vive, do nosso espaço, para que a gente possa compreender quais são as forças implicadas nesse processo e que levam à construção da nossa subjetividade. A ampla maioria não. A ampla maioria respira, né, discursos, respira ideologias, respira valores sobre os quais não pensa sobre. E isso tem implicações para a alma no processo do adoecimento psíquico. Pois bem, alguma pergunta, amigos? Falando tanto, alguém quer falar alguma coisa? Eu achei interessante quando você falou, né, sobre as academias, né, de subir os morros, né? Uhum, É uma coisa que você sempre escuta, principalmente no Brasil, mas você vê aqui também, escuta alguma dificuldade do ser humano dizer: ah, Deus que me livre que eu não vou subir o morro. uhum, Ah, Deus que me livre que eu não vou para aquela cidade longe. Aí eu fico olhando, eu ficava questionando, eu faço, mas você, quando vivia no Brasil, você ia de 1 hora, 2 horas para um local, para a universidade, para a escola, para um centro espírita, para onde você quisesse, você não se... E vivia isso dia a uhum, dia, né?
E a mesma coisa quando eu trabalhava em escolas comunitárias no Brasil e a gente subia os morros para dar aula. Uhum. Você escutava aquelas pessoas dizer, Deus me livre que eu não vou subir os morros. Quer dizer, a dificuldade delas. E eu percebi uma coisa diferente, como você está falando, vivendo no Brasil, do medo, né, da violência. Essa diferença é que o ser humano adulto ele passou a transmitir mais medo. Normal, onde o meu bairro era onde todo mundo ficava jogando bola na rua, e quando eu comecei a voltar de férias, e as pessoas estavam trancadas. E a Uhum. energia disso começou a criar medos para que os filhos tenham medos também. E aí você hoje fica escutando, meus filhos não têm a mesma liberdade que eu tive. Quando eu Uhum. vou de férias, desde que minha filha nasceu, eu sempre levei ela. Mas nunca privei ela de fazer as coisas que eu fiz no Brasil. Uhum. Uhum. Sempre coloco ela na situação de viver o dia a dia lá, normal. Uhum. Andar de pé de chão, andar de ônibus, caminhar, fazer tudo, ir para todos os lugares e para as comunidades, sem o medo, Uhum. porque o medo faz com que a gente atraia, né, aquela coisa que você falou, atraia essas coisas que a Uhum. gente acaba criando manias e dificuldades para nós mesmos, como espíritas que têm que evoluir. É essa coisa que Uhum. você falou agora, né? Praticar o que a gente está estudando. Uhum. Né? São esses pontos que eu fiquei assim, achei bastante interessante e lembrar que essa dificuldade eu percebo bastante em geral nas pessoas. Uhum. Né? E quando Uhum. você falou, se todo mundo tem a mesma idade, aí mais ou menos acho que todo mundo tem, eu é um pouco Uhum. mais velha, mas é verdade. Na minha época de infância, dos anos 80, dos anos 90, essa dificuldade Uhum. era menor, mas a violência era a Uhum. mesma. Só que agora, como você falou, a evolução tecnológica, né, faz com que a gente tenha conhecimento, né, do YouTube, todas essas redes, conhecimento mais do que Uhum. acontece mundo afora, que as pessoas estão publicando mais as coisas, os acontecimentos em lugares que não tinha acesso. Então você vê mais, mas acontecia. Uhum. Aí, por ter consciência de que acontece, o medo está aumentando. Sim. Quando você não E sabe, você não tem o medo. Eu é, acho que é essa diferença humana que está acontecendo, de ter um pouco mais de autoconhecimento para perder esses medos. Né? muito bem colocado, querido, muito bem. Quando eu faço as minhas leituras, sabe, eu sempre penso que a nossa transitoriedade existencial, nós não sabemos para onde é que a gente vai. E eu acho que isso é um grande ensinamento de humildade ao espírita, porque nós não sabemos para onde é que a gente vai. Pega o livro há 2000 anos. Emmanuel era o Plúbio Lentulus, ele era um senador, ele era um cônsul romano. 50 anos depois que ele desencarna, ele reencarna como um escravo grego. E aí é interessante que ele reencontra nessa encarnação o grande amigo dele da encarnação passada, eles eram amigos, só que agora Emmanuel é um escravo do amigo. Só que eles não se identificam. Então, quando a gente pensa sobre essa transitoriedade, de onde é que nós estaremos? Em que país? Em que etnia? Em que condição de classe social e econômica? Nós não sabemos, porque todas as experiências são necessárias. Agora, algo vigoroso no pensamento de Joana, quando ela traz, por exemplo, a ideia de um conceito de saúde integral, que tem uma dimensão social e comunitária que ela bebe em Jesus. E se a gente pensar, gente, no texto evangélico dos apóstolos, e o próprio o Atos dos Apóstolos, né, o texto de Paulo, há um movimento, há uma dinâmica de constante contato entre as pessoas. Não há como realizar a alma se não for por um processo de fato de contato e relação com o outro. Então ela fala assim: o homem, quando ele busca a sua saúde, isso o fará participativo, membro atuante do grupo social a que pertence, desperto e responsável na luta, assumindo posição de vigor e segurança íntima. Ele está dizendo que existe um movimento associado a buscar saúde, que é uma dimensão que a própria OMS conhece, que é uma dimensão social e relacional. Então, o homem está amedrontado por processos em que ele se vê
com medo, fragilizado, inseguro, ele tem que ter um movimento de compreender o que está acontecendo com ele, para que ele se amedronte, para que ele se perturbe nesse lugar existencial, mas que ele quebre essa casca e ele recupere o seu sentido singular e único de construção da sua alma, da sua individuação, do seu processo de amadurecimento psicológico e que perpassa o tecido relacional com o mundo. Nós não podemos perder esse contato relacional com a vida. Isso é fundamental, porque a alienação, ela é um processo muito complicado do ponto de vista de transtornos narcisistas, de nos tornarmos mais mesquinhos, mais egoístas, mais insensíveis. E a Joana, ela comenta que o homem precisa enfrentar as dificuldades do mundo, ele precisa se reconhecer como um ser pensante, ativo no seu processo de alteração dos quadros possíveis da sua vida. E vem uma pergunta importante: o que fazer diante de um diagnóstico de realidade que pode ser um diagnóstico pessimista, isto é, uma doença crônica, né? Um quadro clínico que não tem resolução, um problema de natureza econômica que não se encontra resolução também. O que fazer diante das intempéries, das circunstâncias da vida, que podem ser muito difíceis, elas podem ser agruras difíceis de serem manejadas, mas o que fazer diante disso? E olha o que Joana fala: diante de um diagnóstico, de uma situação, o resultado ser pessimista, não tem como resolver isso. Não significa ter uma atitude pessimista perante a vida. Ela está dizendo que, mesmo nós não tendo saúde, não significa generalizarmos a nossa condição de vida como se agora não tem mais o que fazer, agora vou me desesperar. Não. Ela diz, uma mente lúcida vai observar o diagnóstico pessimista, mas no sentido finalístico. Como assim? Vocês lembram aquela passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, em que um chamado Espírito Amigo diz assim: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos? Vocês lembram dessa passagem? Esse Espírito, gente, é Joana de Ângeles. O Espírito Amigo que escreve essa mensagem é a própria Joana de Ângeles. Mas o que significa, pensando em um espírito encarnado, lidando com suas dores, vendo as dores do mundo? Como é que pode ser a bênção ser uma... Como é que a dor pode ser uma bênção? Né? E o que significa ela é uma bênção aos eleitos do Senhor, aos eleitos de Deus? Como é que a gente pode entender isso? Alguém consegue me ajudar a responder isso? Como é que a dor pode ser uma bênção que Deus enviou aos seus eleitos? Alguém pode me ajudar? Falar. Vê que a dor é que nos move, né? Que nos empurra à mudança. Uhum. Muito bem. O que mais? Que faz nos olhar para dentro de nós e ressignificar várias coisas do nosso dia a dia, né? Porque a dor, tentar entender por que não, por que estamos passando por aquele processo, né? Muito bem, O que aquilo quer trazer para a gente, né? muito bem. De Isso. despertamento, de repente, né? De um Isso. despertamento, né? Sim. A dor vai dar aquele choque, né? Em você, e você começa como você falou, ressignificar, repensar o porquê eu estou aqui, o porquê está acontecendo isso comigo. Várias perguntas, você começa a se questionar quando você está em momentos de dor. Tanto é que no Espiritismo tem aquela frase que todos aqui conhecem, né? Ou você aprende pelo amor ou pela dor, né? Então, acho que vai por aí, né? Muito bem. Sim, diga, André. A dor causa mais impacto, né? Infelizmente, são coisas do ser humano que eu acho que, por exemplo, numa situação que ocorra algo numa história que tenha o bom, o positivo e o negativo, a pessoa, na hora, vai dar maior relevância ao que é negativo e não ao que é positivo. Muito bem. Porque a atração é maior. É impressionante, né?
É um tanto Uhum. de masoquismo nisso, né? As pessoas, na hora, vão ali no ponto. Ah, meu dia foi maravilhoso, mas aconteceu aquilo, e aí pronto, aí acabou de. Então, vendo, observando sobre uma perspectiva do ser humano, né? Como nós somos frágeis, né, e sensíveis, nós transportamos toda aquela situação do positivo para o negativo, rapidamente. Uhum. Ela amacia o ego, né, Cláudia? É, Ela amacia é o uma ego, coisa, trabalhou. é uma É, coisa eu, meio eu, masoquista, mas eu consigo, quando eu começo a pensar na dor, né? E a gente tem dores, né? Às vezes as coisas acontecem e fica doente, e os filhos ficam doentes, e aí eu começo a observar de longe, tentando sair do centro da atenção, porque é isso, a gente, né? Pelo nosso egoísmo, a gente quer atenção, e tentando fazer esse movimento de sair do centro, eu fico pensando assim, gente, como a gente fica mais abaixa a nossa guarda, o nosso ego, realmente você é o que você é quando você está com dor. Quando você está com é, dor, você é o que você é, você é aquilo, é aquela fragilidade mesmo. Uhum. E é fantástico quando a gente pensa assim, depois de uns dias, quando a gente melhora, a gente fala assim, nossa, gente, não é que é verdade? Estava doendo muito. Eu precisava desse chacoalhão para parar. Era o momento de parar, era o momento de refletir. Porque enquanto está acontecendo todo o processo de dor, de desespero, de agonia, a gente não consegue pensar claramente nisso. A gente sai do eixo, né? Sai do eixo, é complicado. Todos nós, cada um aqui tem a sua história, né? E Uhum. apesar que eu acho que nós nos colocamos muito como vítimas também. Há uma vitimização aí, somos aqueles pobres coitados, não, estão mas muito aí é isso que eu estou fragilizados falando. e A tal. gente sai desse papel de vítima e a gente consegue ver que que nós, seres humanos, nós ali, como a gente é. Porque quando a pessoa está com dor, ela vem e nos procura. Quando nós estamos com dor, a gente vai à procura. A gente vai, a gente engole, né? Engole não, a gente. Entende? A gente é a gente. Porque quando a gente está bem, então a gente não precisa engolir nada. A gente está bem, Uhum. tá sobre, entende? Está acima, vamos dizer Uhum. assim. É o nosso, né? A gente acha que está bem. Eu achar que a gente está bem. Agora, quando a gente está Sim. doente, ou algum familiar doente, e a gente começa a observar isso, fala, meu Deus, então não é, eu não sou tudo isso mesmo, né? É como está lá escrito. E está Uhum. vindo as dores, e aí vê outras dores dos outros povos, e a gente consegue observar mais Uhum. amplamente tudo isso. Daniel está esperando. Daniel, por favor. Oi, oi, gente. Oi, Thiago. Thiago, todas essas coisas que todo mundo vem falando, as dores, medo, angústia e distrações e todos esse tipo de sentimentos já caminham junto com a humanidade desde os primórdios, tanto é que essas palavras já Uhum. existem há séculos atrás definidas, né? E, na tua opinião, por que a Joana traz isso novamente? Porque me parece que é só um novo nível das mesmos sentimentos que a gente tem que lidar, e isso é uma oportunidade para nós, porque também nos bota a mover para frente, a sentir outros aspectos talvez mais elevados dos mesmos sentimentos, Uhum. dos mesmos desafios. Mas, na tua opinião, qual é o core, qual é o principal elemento do nosso século, desse nosso século atual, que é 20 anos, né? 23, 2020 e Uhum. poucos, que permeia a nosso desafio como sociedade, para que a gente possa também focar nisso para
seguir à frente. Hum, hum. Pelo nosso pouco tempo, não sei se tem mais alguém querendo perguntar alguma questão, falar alguma coisa, mas pelo nosso pouco tempo, eu vou te responder, Daniel, tá? Mas eu vou responder como uma síntese importante que a Joana traz em torno do nosso lugar vivencial e como se relacionar com a vida. Ela está propondo uma outra forma de se relacionar com a vida psicologicamente, que não é esse lugar do, né? Existem vítimas no mundo? É claro que existem vítimas no mundo. Existe dor no mundo a ser cuidada? É claro que existe. Agora, psicologicamente, o que nós vamos fazer com aquilo que fizeram conosco? O que essa imagem interior dos nossos sofrimentos, ela tem que ser cuidada. A dor que nos foi causada, ela vai ter que ser tratada. Agora, há um lugar da vontade e do nosso lugar existencial, que é como nós vamos construir uma forma de lidar com isso tudo que fizeram conosco. E isso agrega um valor que eu bebo em Jung, que é um sentido prospectivo, finalístico das questões da vida, e também que se conecta com o sentido propositivo espírita. Se o nosso caminho é plenitude, o que eu faço com a minha sombra? O que eu faço com uma dor que eu não suporto? Então ela diz assim, coroar uma saúde psicológica decorre essencialmente de autoconsciência. Libertação íntima das questões que estão ainda difíceis, que permanecem em nós, e pode ser coisas da vida atual, da vida pregressa, né? E construção de uma visão mais correta de como mantemos respeito e dignidade perante a vida. O lugar da vitimização, né? E aqui não é tirar que não existem vítimas, não existe dor causada, é um lugar que psicologicamente é um lugar confortável, porque você fica num lugar como se aninhado no fundo de um poço e você fica retroalimentando um lugar em torno do qual você não quer sair. Porque para sair dali é necessário um movimento de que parte desse processo libertador diz respeito a mim. Ninguém vai me tirar aqui de dentro desse lugar. Então, tem parte que é minha. E cada um de nós, pensando na sua própria história, vai ter que pensar naquilo que machuca ainda, naquilo que é difícil ainda, uma separação, um abandono, um luto. Cada um tem a sua história afetiva, a sua história emocional e psicológica. Então, quais são as nossas necessidades éticas reais, emocionais reais, humanas reais? Pensando na perspectiva do espírito. Então, para que a gente possa aprofundar essa consciência de valores novos e alternando a nossa compreensão de campo de compreensão da vida, né? A gente tem que estar buscando um equilíbrio, que é aí que é o sentido mais integral de saúde. Agora, respondendo a tua pergunta, não há como fugir da luta. Joana fala isso, a luta ela é incessante. E esse conceito atrás de luta incessante, para mim, se conecta com o conceito de bom combate de Paulo. O combate é esse que o ego faz, que é reagir ao mundo, que é ferir o mundo, que é agredir o mundo, porque não dá conta de lidar com as próprias dores interiores, estão projetadas nessa agressividade. O combate real, o bom combate, Paulo fala, é o combate interior. Antes de projetar para o mundo a nossa sombra, a nossa reação, que a gente possa olhar para nós mesmos. Então, quanto mais consciência da própria dor, isso nos torna de fato eleitos de Deus, porque é o ego se conectando com o divino, isso é, o ego se conectando com o self. Esse realinhamento de compreensão da vida, do ego em relação a desígnios maiores da vida e que nos conecta com Deus, pensando no sentido psicológico, é a realização de uma função religiosa que, por excelência, certo? Só os eleitos vão conseguir, porque já estão aptos, amadurecidos para compreender que me feriram, mas eu não me sinto ferido, não me senti ofendido pelo que foi dito. Alguém vir dizer uma coisa para mim, eu não estou reagindo. Antes eu reagia com muita agressividade, eu já reagia antecipadamente, porque dentro de mim tem uma imagem de uma criança ou uma imagem minha que é muito frágil, que é muito melindrosa e que a qualquer respiro, qualquer rispidez de um vento de fora, eu já reajo. Então, os textos são muito ricos. Eu sugiro que todos leiam como quem lê-se com cuidado, né? A profundidade
que a mentora nos traz as reflexões, mas que a gente possa, por excelência, refletir sobre a nossa condição de vida, entende? Sobre como é que a gente está vivendo os nossos dias. A gente tem que desenvolver mais consciência, a gente tem que desenvolver mais saúde, mas que essa consciência lúcida é um processo de construção gradual. Então, cada um tem o seu grau, do seu lugar, como compreende-se, como compreende a vida e como se dedica. Eu queria só encerrar, até porque o nosso tempo está terminando, que a gente compreenda. Quando a gente lê um livro do André Luiz, por exemplo, O Nosso Lar, por exemplo, a gente pensa, nossa, os espíritos desencarnam sobre aquelas condições, sofrem tanto. Se formos pensar, o que a Joana está fazendo? Vocês não precisam encarnar daquele jeito. Né? A gente pode desencarnar já consciente de questões nossas. Então, assim, nossa, eu não resolvi, eu tenho uma questão em vida que estou trabalhando ainda, mas já sou consciente dela. Tem uma questão, não, ainda está difícil, tá, aos poucos, eu vou desencarnar ainda, talvez eu precise de mais tempo, mas já é uma questão consciente. O grande problema é que quando a gente desencarna, nós somos revisitados, né, por questões profundas da alma que não foram trabalhadas, que nos guiavam em vida inconscientemente e chegam como perseguidores. E não são obsessores, são imagens nossas próprias, né? São as nossas próprias questões sombrias. Então, viver melhor, amar mais, trabalhar mais, com leveza, com justiça, com responsabilidade, com consciência. Eu acho que esse é um compromisso que Joana fala. Vamos viver o Evangelho de uma forma, como disse Jesus, né? Um jugo que leve, que o nosso fardo, que pode ser pesado, às vezes temos um filho adoentado, nós temos alguma condição em vida, alguma questão que nós temos que estar ali acompanhando, mas é a vida, está posto para nós, são as nossas responsabilidades. Então, que a gente construa mais lucidez, que a gente possa fazer esse trabalho. Tá bom, gente? Mais alguma coisa? Imensamente grata, Tiago, por hoje. Uma hora passa rápido Passa muito e rápido. passa muito rápido. Ah, tinha o Alex estava com a mão levantada, mas Alex, eu acho que os textos, se a gente reler esses textos, a gente consegue pegar muita coisa que não daria tempo em uma hora de conversa, né? Então, nossa gratidão por hoje, Tiago. A gente vai ter outros estudos e a gente tem um último pedido. Você poderia fazer a nossa prece de encerramento? Claro, com prazer. Daí eu Vamos paro lá. de gravar.